O que foi que aconteceu com a Odontoprev? Desabou 8% pós-publicação de resultado. Será que esse resultado foi tão ruim assim? Ou é o senhor mercado dando alguma oportunidade? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. E olha isso aqui. Em dia de alta na bolsa, Ibovespa subindo 1,34%, e vale ressaltar que já é o 11º pregão consecutivo de alta do Ibovespa, nesse dia de alta, Odontoprev cai seus 8%. Chegou a negociar abaixo dos 11,66. Uma queda expressiva para uma empresa considerada sólida, e de fato ela é bastante sólida. Mas e aí, hein? Será que isso aqui é oportunidade ou cilada? Mesmo com essa queda, no ano, a alta acumulada é de 10,89%, mas bem abaixo dos mais de 25% do Ibovespa acumulado no ano. E o Nutoprev, mesmo com essa queda, negocia um índice preço-lucro dos últimos 12 meses de 11,38, abaixo da média histórica do Ibovespa a 12 vezes lucro. Portanto, é uma empresa que negocia com um múltiplo que não está alto, estava acima do Ibovespa, aí com essa queda ficou abaixo, então não tem nada absurdo aqui. Eventualmente você poderia pensar, nossa, ação cara, não tem nada absurdo aqui. Nossa, PVP de 5, Luan, 5 vezes o valor patrimonial, por que ela negocia com tanto ágio assim sobre o patrimônio líquido? É que ela ostenta um ROI altíssimo, retorno sobre o patrimônio líquido altíssimo. E aí, empresas que ostentam um ROI altíssimo, essas empresas negociam na bolsa de valores com bastante ágio sobre o VP, que é o valor patrimonial da ação, que nada mais é que o patrimônio líquido dividido pelo número de ações. Veja só, ROI 44%. Mas será que é verdadeiro esse ROI? A gente descobre no último resultado trimestral. Aí a gente olha isso. A gente consegue pegar o ROI do trimestre e o ROI anualizado. O mais importante é o analisado. É isso que realmente importa. Um detalhe importante com a Odontoprev é o seguinte, tá vendo aqui margem líquida, que é o quê? Lucro líquido dividido pela receita líquida, fica acima de 20%. E por que isso aqui é muito importante? Porque no setor de saúde, a empresa atua no setor de saúde, raramente você encontra uma empresa com margem líquida acima de 10%. Raramente, muito raro. A Fleury, por exemplo, é abaixo de 10%. Sendo assim, você já começa a perceber, pô, interessante, né? Tem vantagem competitiva aqui. Se não houvesse, não conseguiria ostentar uma margem tão alta. Mas será que é uma margem pontual de um ano ou outro? Você olha para o histórico, e no histórico a gente percebe que as margens melhoraram. Só que, no passado, o pior dos momentos foi aqui, né? 15, 16 de margem, o que já é muito bom. Só para você ter uma ideia, a melhor empresa da bolsa, a VEG, ostenta a margem de 15. Então, sim, é uma empresa com uma alta margem consistente. Nada adianta a margem ser alta num ano, no outro, que aí a gente está falando de uma empresa muito cíclica. O payout é bem alto. Será que é alto sempre? Não sempre, mas na média o payout é alto. O que é um payout alto, Lu? Acima de 50% você pode considerar uma empresa com payout alto, que é aquela empresa que gera 100 de lucro, distribui 50 ou mais do que isso e só retém a outra parte. Geralmente isso acontece com empresas já maduras ou empresas que têm uma posição de caixa tão sólida que conseguem pegar dívida barata de longo prazo e crescer com essa dívida e não precisam tanto de retenção de lucro para isso. Ou então pode ser uma empresa já madura mesmo que não tem mais tanto crescimento potencial ou conseguem crescer sem a necessidade de retenção alta de lucro e distribui grande parte desse lucro. E antecipo para você o seguinte, o caso da Odontoprev é esse, ela não usa dívida, é uma empresa já madura, líder de mercado em planos odontológicos, e ela não precisa, na maior parte do tempo, reter tanto lucro para ter um crescimento razoável. Vou te mostrar o crescimento, pelo menos desse ano. Mas veja, nos últimos 5 anos, cresceu uma taxa de quase 10% ao ano. É um mega crescimento? Não, mas é um bom crescimento, vamos combinar. Cresceu o LPA a uma taxa de 10 em uma empresa sólida, líder de mercado, se você pagar o preço certo, e aí aqui mora a importância de comprar no preço certo, você consegue um excelente retorno. Mesmo uma empresa que só cresce 10% ao ano, você consegue retorno de 15% ao ano se compra no preço certo. Essa é a lógica de se importar sim com o preço e de calcular o preço justo de uma empresa, não pelo método Bazin, mas pelo fluxo de caixa descontado, como o Buffett faz, e a partir disso estar preparado para fazer compras em momentos oportunos. Esse vídeo não é recomendação de investimento, só estou te dizendo que, mesmo empresas de crescimento mais moderado, desde que você consiga e saiba comprar nos melhores momentos, você consegue retornos superiores ao longo do tempo, superiores ao que a empresa cresce seu lucro líquido. Lembrando que ela cresce ou cresceu algo próximo de 10, só que distribui na média mais do que 50% de lucro. Então veja, você tem aí
o retorno do crescimento da empresa mais o dividend yield médio. E qual foi o dividend yield médio? Isso você encontra aqui no Investidor 10. Foi mais ou menos de 5%. Então seria equivalente a 10 mais 5, 15%, dependendo do preço, isso é possível, mesmo nessa empresa, que detém aí um valor de mercado, mesmo com essa queda, de 6,5 bi, portanto, ainda é considerado uma small cap. Está no novo mercado, 100% de tag along e tem muito free float. Mas não se engane com esse free float. Porque veja, composição acionária da Odontoprev. Primeiro, o controle está no Bradesco. Não sei se você sabia. Mas essa aqui é uma empresa do setor de saúde que opera planos odontológicos e tem como controlador o Bradesco. Tem poucas ações de tesouraria, não é o foco da gestão nesse momento recomprar ações, mas pode ser se ocorrer de fato a tributação dos dividendos, está lá no Senado Federal. E está aqui o free float, 46%. Só que 41,46% em investidores institucionais. Isso significa que os grandões não largam o osso dessa empresa, ficando com menos de 5% em pessoa física. Geralmente, empresas que possuem um baixo percentual detido por pessoa física, geralmente são empresas interessantes. É uma heurística, é falível, mas é o que eu percebo com a minha experiência. Por quê? Porque o investidor pessoa física ele fica atraído por coisas que não deveria ser um atrativo. Ele fica atraído por alto dividend yield, por isso, por aquilo, e não avalia detidamente os riscos de uma empresa. Já os institucionais, eles avaliam, e muito, claro. Não a BlackRock compra qualquer coisa, estou falando de outros institucionais. Eles avaliam e acompanham. Sendo assim, você acha que é razoável mais de 40% institucional, mais de 50% no Bradesco, a gente está falando de uma empresa ruim? Claro que a investigação não para aqui, você reúne vários e vários elementos. Você tem que ir com calma, ter paciência para estudar. Se você não tem essa paciência, o melhor a se fazer é a gestão passiva de portfólio, é o que eu falo. Vale ressaltar que a empresa atua em 3 verticais: corporativo, PME e planos individuais. Planos individuais 21% da receita, PME 22% e corporativo 57%. E você poderia me perguntar, Luan, o que significa cada uma dessas verticais? Isso eu expliquei, vou até pegar aqui para você, no meu relatório. Eu tenho um relatório de Odontoprev na comunidade FMI. Lembrando que a comunidade FMI é um produto separado do YouTube. Não confunda, eu deixo o link aqui na descrição. Eu expliquei que os planos corporativos, a maior parte da receita, são clientes acima de 200 beneficiários. Então, quando eu vendo para um cliente com mais de 200 beneficiários, esse é um plano corporativo. Para empresas, por exemplo. E eu tenho ainda os massificados, que são os outros dois. Os individuais, que daí, de fato, individualmente, né, a contratação, e aí a gente está falando de pessoa física, e PME, pequenas e médias empresas. O corporativo acaba sendo para grandes empresas. Então aqui, está falando de clientes que vão de 3 a 199 beneficiários. Cada um desses segmentos possui especificidades, possui seus próprios indicadores e contribuem de forma diferente no resultado operacional da Odontoprev. No meu relatório, eu detalho muito mais aqui a respeito dessa empresa. Mas vamos descobrir o motivo, né, dessa queda expressiva em apenas um dia. E tudo isso a gente extrai do último relatório de resultados. É a partir desse documento aqui que você consegue chegar à seguinte conclusão: o senhor mercado exagerou na queda ou ele foi justo? Só assim você sabe se uma queda é oportunidade ou não é. Percebe? Não tem como você saber previamente que uma queda é oportunidade. Você não tem como saber disso. Só investigando. E vamos lá. Primeiro, olha só o destaque. A adição líquida de 151 mil novos beneficiários no trimestre. Então, aqui você já percebe o seguinte, quer dizer que a empresa não teve queda na receita líquida. Ela adicionou mais beneficiários, mais clientes, mais assinantes. Isso já é importante. Então a gente sabe que a questão da receita provavelmente não é o motivo da queda, porque teve adição. Dessa forma, a gente está falando de uma empresa que tem mais de 9 milhões de beneficiários. Isso é crescendo. Receita líquida PME, que a gente sabe ali que são pequenas e médias empresas, crescendo 13% em relação ao terceiro trimestre de 2024. Sinistralidade estável em 9 meses. Opa, aqui já percebe, peraí. Por que destacou 9 meses e 12 meses e não o trimestre? É porque o problema está na sinistralidade do trimestre. E eu vou te mostrar. Expandiu margem EBITDA e o lucro líquido cresceu 10% em 12 meses, mas e no trimestre? O lucro caiu. Então a gente já identificou 2 pontos aqui. Problema no trimestre, um aumento de sinistralidade e consequente queda no lucro líquido. Vamos confirmar. E o ROI do período, 42%, está abaixo daquele ROI, né, que a empresa ostenta comumente de 44%, mas ainda assim é muito alto, né? Para uma empresa que retém, teoricamente, 100% do lucro líquido, vamos colocar aqui uma PetroRio, e consegue consistentemente
com essa retenção de lucro, um ROI de 40, a gente está falando de um crescimento do lucro de 40%. Você tem noção? Pô, Luan, por que a Odontoprev não cresce 40% do lucro líquido? Porque ela não tem capacidade de fazer isso. Então ela distribui muitos dividendos. Ela só consegue crescer 10. Por isso que ela distribui muito, entendeu? Veja só, cresceu receita líquida, cresceu ticket médio positivo, lucro líquido recorrente, ó, 2024 e 2025. No trimestre caiu 9,2%, é o que eu falei. Só que no anualizado, os 3 primeiros trimestres do ano, teve crescimento de 6,4%, mesmo com essa queda no trimestral. Já nos últimos 12 meses, a alta de 10%. Olha os 10% aparecendo aqui. Como eu disse, é líder de mercado, tá vendo aqui ela? Tá acima da Amil, gigantesca, Sul América, Apvida e a Porto. Sinistralidade, olha isso aqui. Nos planos individuais e PME, abaixo de 30%. Bem baixinha essa sinistralidade. Só lembrando, aquilo que a empresa gasta a partir dos prêmios que ela capta, os contratos. 30%, cara. Muito tranquilo. Agora, teve um salto no período para 50% nos corporativos. Seria os coletivos, né? Mas PME também é coletivo, mas aqui a gente considera como corporativo, grandes empresas. Então teve um salto, mas é uma sazonalidade. Existem períodos específicos onde você vai ter mais demanda pelo uso dos serviços dos planos odontológicos. Não é isso que faz a empresa perder fundamento de longo prazo. O que faz ela perder fundamento de longo prazo é parar de crescer, é a empresa ter problema de gestão, é a empresa começar a patinar no lucro líquido, ter redução substancial e consistente das margens, perder participação de mercado, e aqui é um mercado com bastante competição. É isso que você tem que olhar para ver se está tendo perda de fundamento, não um trimestre ou outro, em virtude de uma sazonalidade. De todo modo, você percebe que a sinistralidade, ao longo do tempo, se mantém em ritmo de queda, que faz com que a empresa, mesmo não crescendo tanto a receita, ou adquirindo novos clientes, ela consiga aumentar o lucro líquido. Veja aqui, em termos de inadimplência, PDD foi mais baixo, então a empresa não está sofrendo com inadimplência. O sofrimento está mesmo em sinistralidade num período. Vale ressaltar que é uma empresa de baixo capex, não tem que investir tanto, isso é positivo. O ROI é de quase 42%, mais que os 38% do mesmo período do ano passado. Olha só aqui, ó. Índice de sinistralidade no corporativo saiu de 47,9% para 51,5%. Isso aqui aumenta o custo do serviço prestado, reduzindo a margem. Então olha só aqui, ó, a demonstração do resultado consolidado. Olha aqui, receita operacional líquida, terceiro trimestre de 2024, 571 milhões, 2025, 600 milhões. Cresceu receita. Só que o custo dos serviços saiu de 213 milhões para 247. Os eventos indenizáveis líquidos cresceram, saiu de 187 milhões para 215, especialmente no corporativo. No final, você teve um lucro bruto de 357 milhões no ano passado, caindo para 355 nesse trimestre de 2025. Então aqui já matou. Não bastasse isso, em termos de receitas financeiras, você teve no ano passado quase 33 milhões e aqui 31. E você teve mais despesa financeira, 7 milhões contra 5,5 milhões. Não bastasse tudo isso, você ainda teve uma alíquota maior de imposto. No final, você teve uma queda no lucro líquido no período, saindo de 140 milhões para 128. E note o seguinte, conforme destacado aqui pela empresa. Nesse terceiro trimestre de 2024, a empresa registrou pontualmente a maior margem para o período. Então foi um resultado excepcional no terceiro trimestre de 2024, em termos de margem. A margem nesse terceiro trimestre de 2025 ficou ali em 21%. Costuma ser um trimestre mais ruim, só que o ano passado foi muito bom. É isso que aconteceu. E claro, como é que você percebe se é narrativa ou não da empresa? Investigando e verificando nos próximos trimestres se isso é verdadeiro. Mas é verdade, foi a menor sinistralidade daquele período. Só mais um detalhe aqui, quando a gente compara crescimento de novas pessoas em plano de saúde com plano odontológico, a gente vê que o plano de saúde é bem cíclico e não cresce tanto. Agora, plano odontológico cada vez mais. Isso é positivo para o Odontoprev. Por quê? Porque é um mercado com muita competição, então tem que ter aí potencial de crescimento nesse mercado. E se ela está adicionando novos assinantes, novos beneficiários, significa que ela está crescendo e não está perdendo participação de mercado. Isso é muito importante para uma líder de mercado. Ok, Luan, entendi. Diante dessa queda aí, a ação vindo abaixo dos 12, seria oportunidade de fato? Olha, o que a gente viu aqui? Que foi um trimestre pontualmente pior que o mesmo trimestre do ano anterior, onde a gente teve um salto nas margens e uma baixa expressiva pontual de sinistralidade. A receita nesse ano subiu, no ano analisado subiu receita, subiu lucro, aumentou o ROI, a sinistralidade total caiu. Então me parece uma oportunidade, mas claro, eu preciso calcular. Quanto que eu quero de retorno em uma empresa que não vai crescer tanto assim? Ah, Luan, sinceramente eu quero 15%. Essa é a TIR mínima que eu exijo em uma ação que não vai crescer tanto, numa empresa que não vai crescer tanto. Eu concordo com você. E veja, eu calculei aqui o preço justo da empresa com base numa TIR de 15% e eu chego a 12,15. Então, com essa queda, o investidor
conseguiu a oportunidade de comprar com essa TIR. Porque a ação estava onde? Vamos voltar aqui, antes da queda. 12,60, 12,80. Aqui não era oportunidade não, porque aqui você ganhava o quê? 13%, 12,5% TIR. Claro, se o juro brasileiro for para 6, 7, aí, pô, claro que vale a pena. Mas aí você tem outras coisas melhores. Mas com essa queda de hoje, que ainda tá rolando aqui, né? Você tá falando de uma TIR de 15% numa ação segura, que não tá perdendo o mercado, e que a gente viu que os fundamentos continuam sólidos e que o institucional não larga o osso. Lembrando que preço justo e relatório de análise está aqui na comunidade, está aqui ó, o relatório, bem como a planilha de valores intrínsecos de várias ações que eu acompanho na unha, digamos assim, ficam para os anualistas. Outros conteúdos para os mensalistas aqui da comunidade. Sendo que, se você quer ser mensalista, aproveite que esse é o último ano aqui, né? Na virada do ano eu já vou trocar tudo para anualista. Claro, aqueles que assinaram vão continuar. Agora, para os novos, só quem quiser entrar sendo anualista. Por quê? Porque isso gera, por mais que gere um pouquinho menos de recurso para a Mirai, porque tem um desconto no analista, gera mais fidelidade do cliente. Então é isso, dá uma olhada, teste por 7 dias grátis, menos que R$ 2 por dia. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Essa planilha de valor intrínseco, ela segue o método utilizado pelo Buffett para calcular o valor justo das empresas. É isso que realmente funciona. Não o método Bazin, porque pelo método Bazin, no preço atual não seria oportunidade. Não chegaria a 6% de dividend yield. E eu expliquei as limitações desse método, que ele pode ser utilizado sim, mas em casos muito específicos, nesse vídeo aqui, que vai estar aparecendo aqui na tela.